Uma saudação a todos, muito boa tarde, com um obrigado pela presença de todos aqui neste momento, que é um momento de apresentação, seguramente, de algo que foi produzido, o guia ao qual todos se vêm acercar neste momento para o podermos anunciar e mostrar, mas acima de tudo é um momento de comunhão, de estarmos todos juntos em torno, não só deste trabalho que foi levado a cabo, mas desta causa que a todos nos leva, que é o cuidado daqueles que nos estão e são confiados. Este trabalho que levamos a cabo agora de uma forma muito mais estreita com o Grupo Vita, a APEC, com o Grupo Vita, foi a ocasião exatamente disso, também num trabalho em comunhão a favor dessa causa grande e maior que é, como eu dizia, o cuidado daqueles que nos são confiados. E há, nesse sentido, palavras de agradecimento que se têm de colocar logo no arranque deste momento. Uma primeira, ao grupo de trabalho que conduziu todo este processo, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade, pela sua partilha, muito importante, e pela sua abertura. E o trabalho que aqui hoje vai ser apresentado, e que eu confio depois, confiamos à doutora Ruta Agulhas essa parte, pois só foi possível graças à vontade determinada e ao desafio do Grupo Vita às escolas católicas e por elas completamente aceite e a esse empenho feito por este grupo de trabalho nessa missão. E, portanto, cumpre-se aqui uma palavra que não é de cortesia, é mesmo de sublinhado ao Grupo Vita, por isso mesmo, na pessoa da doutora Ruta Agulhas e da doutora Joana Alexandre, e, portanto, aqui o nosso muito, muito, muito obrigado por esse empenho e por essa condução dessa missão. Ao Jorge Cotovio, que do lado da APEC conduziu também todo esse processo com a paciência de formiguinha que ele tem e a capacidade de acompanhamento e de estimulação das escolas que se envolveram nesse sentido, e depois as escolas que diretamente se empenharam neste processo, algumas porque já tinham caminho, ou melhor, a regionalidade delas porque já tinha caminho feito nesse sentido, mas todas porque queriam partilhar esse caminho feito a favor de outros. E nesse sentido, há a Sandra Andrade, que está presente, julgo, o Pato Jorge Magalhães, eu vi-o já aí, e portanto, e a Sandra também já a viste. Sandra, estás com o nome do Jorge Magalhães, Certo. mas desde que tenhas Magalhães no nome, a coisa corre bem, não te preocupes, certo? Portanto, o Padre Jorge Magalhães também já o vi aí numa ou outra janela, agora não o vejo, e fica uma declaração de interesses de esclarecimento que não somos familiares, apesar do nome, não há aqui qualquer conflito de interesses. Mas um abraço agradecido ao Colégio de Infante, Dom Henrique, no Funchal, por toda a colaboração feita a este nível. Um abraço também à Elizabeth Marques, que está do Colégio Nossa Senhora do Rosário do Porto. Estás por aí? A Elizabeth não está, mas A está a Elizabeth não está, Carla. mas está alguém pela Elizabeth. É Carla Sim, sim. Magalhães, também Magalhães, ó Fernando, também Também Magalhães. Magalhães, é verdade. Boa tarde, obrigada. Carla, já sabíamos que a Elizabeth hoje, de facto, não pode estar por uma questão de Sim. preocupação familiar, com Sim, uma de saúde como a familiar dela, mas depois unimos-nos também a ela e vamos pedir a Deus que tudo corra bem, como há de ser da sua vontade. isso mesmo. Uh, não posso deixar de referir, está ali mesmo ao lado a irmã Manuela. Peço desculpa, mas está ali a irmã Manuela. Portanto, não podemos deixar de fazer um agradecimento à entidade titular pela disponibilização, quer das pessoas, quer do saber a este nível feito. Muito obrigada. Obrigado a nós, irmã Manuela. A Paula Silva, do Gabinete Psicopedagógico do Externato Marista de Lisboa, que também integrou este grupo de trabalho e que também está por aí, porque eu julgo já ter visto pescado. Pelo menos o Sim, sim, senhor estou aqui. diretor está, Paula. Olá, Paula, tudo bem? Olá. E está ao seu lado, não digo, mas só interpelado pela Joana, pela doutora Joana Alexandre, o senhor diretor, Luís Gonçalves, do Externato Marista de Lisboa, que saudamos e que também Boa representando tarde, aqui boa a tarde. entidade titular, pois muito agradecemos esta disponibilização e esta colaboração. Muito, Luís, está bem? Obrigado. E Paula, muito, Obrigado. muito, muito obrigado. Também referência neste sentido a outras escolas que, não tendo
integrado este grupo de trabalho, eh, colaboraram partilhando os seus recursos, depois de um pedido da direção da APEC para o fazerem. Quer o Centro de Estudos de Fátima, que não sei se está presente, mas se estiver, já aqui fica agradecido. As escolas dos Irmãos Maristas, falámos ainda há bocadinho de uma delas, mas há outra de Carcavelos também. O Colégio da Boa Nova, os colégios de La Salle, da Rainha Santa Isabel e o Colégio de Santa Maria, em Lisboa também. Bem como as escolas das religiosas do Sagrado Coração, já enunciamos aqui o Rosário, há as outras também, as outras duas, o Sagrado Coração de Maria em Lisboa e o Sagrado Coração de Maria em Fátima, e os externatos, quer das escravas do Sagrado Coração de Jesus, quer o externato da Luz. E, portanto, cumprem-se assim os Desde São Francisco agradecimentos. Xavier, Quem fala, por favor? O Colégio São Francisco Xavier também partilhou o documento. Irmã Domingas, Sim, sim. obrigado e desculpe. Obrigada. Pronto. Boa tarde. Já agora o Colégio Luso-Francês também. Vítor, obrigado. Faltava-me essa informação aqui. Peço imensa desculpa. Há mais alguém a quem possa ter falhado este meu agradecimento? Pronto. Não havendo, então, Irmã Francisca, Irmã Domingas, espero estar perdoado e Vítor também espero estar perdoado, certo? Esperamos. Completamente. Ó Vítor, tenho apenas um pedido. Uma vez que a minha mãe foi aluna do Colégio Luso-Francês, peço que esta falha caia toda sobre mim e não Muito coloquem bem. qualquer nota na ficha Não, da não, minha mãe, não. está bem, por favor? A sua mãe está no nosso coração e é parte da família. Por isso, nós, Obrigado. aos da família, nunca fazemos recair este tipo de Obrigado. penas. Obrigado. Olhem, dizia-vos que esta palavra de agradecimento não queria ser de cortesia, porque não o é. É de facto de celebração deste espírito de comunhão que celebramos entre nós, como escolas católicas, na partilha destes recursos que são os nossos e que com eles conseguimos produzir este e outro que se pretende a favor de muitos mais. Mas há um agradecimento que eu queria ainda acrescentar a estes, que é o agradecimento a Deus por nos ter dado esta oportunidade de podermos acautelar desta forma do cuidado dos nossos. Tenho por certo que este instrumento, não tenho a mínima dúvida, que este instrumento, até ajuizar cá por casa, que este instrumento vai ser um instrumento precioso nas nossas mãos para o podermos pôr ao serviço da causa maior que aqui nos junta, que é o cuidado por aqueles que nos foram confiados, os mais pequeninos. E esse cuidado não nos vem de um apelo interior da alma, vem-nos de uma obrigação e de uma confiança que nos foi feita por Deus. E, portanto, este obrigado a Deus por nos ter dado a oportunidade de ter feito isto a favor daqueles que em nós confiam, é a forma também de poder converter uma palavra de perdão a Deus por algum mal ou pelo mal que possa ter sido cometido a algum desses mais pequeninos, nesta forma muito especial que o Senhor nos dá de podermos converter o mal em bem. E esse que fica a render com este guia para muitos, 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 muitos mais do que aqueles a quem algum mal, por qualquer motivo, possa ter sido feito. E, portanto, olhem, é isto que nós temos de capacidade também de transformação, do que o Senhor nos manda transformar, e é isso que este guia há de ajudar a fazer também. A todos um muito, muito, muito obrigado por esta colaboração e pela possibilidade de fazermos assim cumprir-se aquilo que o Senhor nos manda fazer, que é tratar daqueles que são os mais pequeninos. Doutora Ruta Agulhas, passo-lhe a palavra, se fizer favor. Diácono Fernando, muito obrigado. Pois, depois deste agradecimento, não é? Naturalmente que faço minhas aqui as palavras do Diácono Fernando e queria agradecer a todos esta vossa colaboração desde logo, e esta presença, este interesse que percebemos que de facto existe aqui neste documento.
Naturalmente que eu tenho que agradecer assim rapidamente, mas tenho que o fazer à APEC, porque efetivamente abraçou sem qualquer hesitação este desafio, não é? Quando no final do ano passado colocámos aqui esta possibilidade em cima da mesa, não é? De criar algo que ajudasse as escolas católicas aqui neste caminho ou de criação ou de consolidação, porque de facto as escolas estão, muitas delas, em momentos diferentes e têm níveis de maturidade diferentes relativamente a esta reflexão. E, portanto, umas se calhar vão criar, outras se calhar vão consolidar e outras têm já tudo muito amadurecido e muito consolidado. E, portanto, este documento, de facto, só é possível graças também aqui à visão e à confiança, não é? Que a APEC, desde o primeiro segundo, demonstrou e, portanto, claramente tinha que agradecer, naturalmente, ao grupo de trabalho. Não vou agora repetir as pessoas e a todas as escolas católicas que o Diácono Fernando também já enumerou. Acho que há aqui uma questão que se impõe, que é porque é que este guia surge agora? Porque agora, não é? Porque não há um ano atrás, porque não daqui a 5 anos, enfim, aqui o timing. Ora, como sabem, o Grupo Vita trabalha há 3 anos, desde sempre a APEC foi aqui uma parceira muito próxima, entre outros parceiros que sempre tivemos e continuamos a ter, e muitos deles estão aqui hoje. E, portanto, temos trabalhado sempre de forma muito próxima, quer com a APEC, enquanto associação, não é? Mas também com várias escolas católicas, em concreto, seja na área da formação, seja na área, inclusive, da ajuda que nos deram no pré-teste e no teste dos programas de prevenção primária que já estão em curso, e, portanto, com ações de sensibilização. Portanto, as escolas católicas também têm demonstrado aqui perante nós uma disponibilidade que tem sido crescente. E penso que não é exagero, não é dizer de uma forma muito clara que sempre sentimos das escolas católicas, de facto, aqui uma grande disponibilidade para reforçar as suas culturas de proteção e cuidado. E agora aqui um parênteses, uma responsabilidade e uma disponibilidade que nós não sentimos, infelizmente, nas escolas públicas, não é? Portanto, não naturalmente responsabilizando as escolas em concreto, mas naturalmente quem as tutela. E ao longo do tempo fomos percebendo que, de facto, as escolas católicas estavam em momentos de maturidade e de reflexão diferentes, e por isso começámos aqui um bocadinho a consolidar esta ideia de contribuir, de alguma forma, não é? Um bocadinho isto que se pretende com este guia, um auxílio para a uniformização dos procedimentos, e que pudessem então aqui vir sistematizados num sistema interno de proteção e cuidado que, de forma clara, não é? Ajude aqui a garantir ambientes de facto mais seguros. Portanto, este guia não é, pelo menos não é assim que nós todos o vemos, não é? Não é um documento fechado, não é aqui apenas um conjunto de procedimentos. Sentimos que é aqui, no fundo, uma cultura muito viva e muito dinâmica de prevenção, de identificação o mais precoce possível, de situações de risco, de atuação responsável e também de um acompanhamento e de uma monitorização contínua que é preciso existir. Ora, as escolas, de facto, são espaços super privilegiados, não é? Em termos da formação humana, ética, espiritual, e, portanto, diria que as escolas têm aqui um dever acrescido, de facto, de garantir esta segurança e este cuidado, e este processo de cultura, esta cultura de cuidado e proteção, de facto, eu diria que assenta aqui em alguns pilares, não é? Temos o pilar da prevenção, temos o pilar da formação, temos também o pilar da comunicação segura e transparente, da atuação responsável e desta monitorização de facto permanente. Este sistema interno de proteção e cuidado está também aqui orientado, e de facto também não é por acaso que é apresentado hoje, que é o Dia Mundial da Criança, está aqui orientado pelos direitos, não é, pensando na Convenção das Crianças e Jovens, e de facto, de uma maneira geral, este conjunto de direitos que Portugal ratificou já há muito tempo, mas que continua ainda, de facto, por conseguir, quando teimamos a não conseguir assegurar de facto a garantia, a salvaguarda de todos estes direitos, falamos na proteção, falamos na participação, falamos na privacidade, na dignidade, na escuta, na não discriminação. Portanto, é um bocadinho assim, pensando nestes vários pilares e neste enquadramento, pensando nos direitos das crianças e jovens, que pode surgir aqui de facto um sistema interno de proteção e cuidado, que de facto garanta a existência de protocolos, não é, claros, definidos, transparentes, conhecidos por todos,
que possa garantir a formação obrigatória e contínua, os canais de comunicação que sejam acessíveis, e pensando também nas crianças, não são apenas acessíveis aos adultos, que existam procedimentos de atuação e também planos de prevenção naturalmente adequados a cada escola, porque de facto todas as escolas têm aqui este grande chapéu no facto de serem escolas católicas, mas efetivamente cada escola é cada escola, não é? Pela sua especificidade, pelo seu plano educativo, pela região até do país onde se encontra, e portanto há aqui um conjunto também de idiosincrasias que é importante respeitar. E portanto o guia é pensado aqui de uma forma de auxiliar, não é? De apoio às escolas, de uma forma concreta. É, portanto, aqui um bocadinho, quase pensando no nosso programa de prevenção, que um bocadinho um farol, não é? Que de alguma forma vai iluminando este possível caminho, e por isso o guia traz-nos ferramentas, traz-nos checklists, traz-nos guiões, traz-nos modelos de procedimentos, traz-nos orientações concretas para comunicar situações de risco, gerir situações de risco. Peço desculpa. E, portanto, o objetivo é que cada escola possa adaptar, não é? Esse guia à sua realidade, definir esses tais procedimentos internos e garantir que todos os membros da comunidade educativa possam conhecer desde logo e possam depois aplicar estas orientações. Portanto, antes de só mostrar-vos aqui rapidamente o guia, talvez o índice, para podermos refletir só rapidamente também como é que ele está estruturado, deixo aqui de facto um apelo, não é? Portanto, a todas as escolas católicas de assumirem este guia não como um documento fechado, terminado, mas como um instrumento que é vivo. Eu diria que hoje esta é a primeira versão do guia, não é? Se calhar daqui a um ano ou um ano ou dois podemos ter uma segunda versão, fruto também de toda uma reflexão, todo um conjunto de sugestões e de inputs que possam vir das várias escolas. E, portanto, eu diria que este guia não é um fim, este guia é sim um começo e é o início de algo. Agora, o que é que nós, Grupo Vita, também queremos aqui de alguma forma comprometer-nos para a frente, não é? Portanto, não é ou pelo menos, ou dizendo ao contrário, é do conhecimento de todos, não é? Portanto, que a Conferência Episcopal Portuguesa está neste preciso momento aqui a tentar decidir a forma de continuidade do Grupo Vita. Acredito que vai continuar, eventualmente podendo haver aqui algumas reformulações, mas parece-me que sim, que é esse aquilo que eu tenho sentido, nas reuniões que temos tido com a CEP. E, portanto, o que eu sinto relativamente a este guia, e relativamente ao trabalho futuro com as escolas católicas e aquilo que possa assumir enquanto compromisso do Grupo Vita, é de que o Grupo Vita poderá estar, se o desejarem, sempre aqui na retaguarda, oferecendo apoio, oferecendo aqui algum tipo de ajuda, às instituições que só agora iniciam ou querem aprofundar a implementação dos seus sistemas internos de proteção e cuidado. Portanto, assumimos aqui convosco este compromisso de apoiar a criação e a consolidação dos sistemas internos de proteção e cuidado, ajudar na definição de procedimentos, na formação de equipas e na constituição e na construção, no desenvolvimento de práticas que sejam consistentes e sustentáveis. Assumimos também um outro compromisso, e pensando nisto de facto como um documento vivo, que é o compromisso de produzir conhecimento e produzir recursos que possam ajudar a que estes sistemas internos de proteção e cuidado possam crescer, possam evoluir e se possam manter vivos ao longo do tempo. Portanto, é este o nosso compromisso. Aqui, concretamente, do Grupo Vita, de facto, tenho sido eu e a Joana Alexandre, que está aqui também hoje, que temos trabalhado de forma mais próxima, mas naturalmente temos depois os outros elementos do Grupo Vita, temos aqui o Jorge Neo Costa, os outros elementos hoje não podem estar presentes, mas de facto falo em nome de todos, não é? Quando digo que há aqui esta disponibilidade. E então agora, se calhar, partilhava aqui o guia, só para vos falar rapidamente, isto se eu conseguir, onde é que está o partilhar? Está aqui. Está aqui, está aqui. Pronto. Tenho aqui aberto no índice, não é? Portanto, vocês podem ver agora aqui no ecrã. Portanto, o guia, de facto, tem aqui o enquadramento, tem aqui alguns conceitos-chave, porque é fundamental que todos falemos a mesma linguagem, não é? Que todos saibamos concretamente o que é que estamos a falar quando falamos aqui de contextos seguros, de maus tratos, sejam eles físicos, emocionais, sexuais, etc. E depois temos aqui uma proposta, porque é de facto isso, é uma proposta de estrutura para um sistema interno de proteção e cuidado. Desde logo é importante que haja uma declaração de compromisso
E damos exemplos, portanto, nos anexos vocês encontram sempre exemplos práticos destes vários pontos desta estrutura. É fundamental que cada escola possa ter alguém, ou uma equipa, ou uma estrutura, de facto, que coordena, não é? Que assegura aqui é no fundo aqui esta área da proteção e do cuidado e que siga, que esteja aqui orientada, por um plano estratégico de promoção dos direitos e proteção. Portanto, cada um destes pontos vem, de facto, com orientações sobre o que é preciso definir em cada um destes pontos e algumas sugestões práticas para as escolas. É fundamental também que todas as escolas tenham um código de conduta, naturalmente com comportamentos desejados, indesejados ou comportamentos a evitar. E é também fundamental que haja aqui um processo de recrutamento seguro, não é? Desde o recrutamento, a seleção, o acompanhamento, portanto, que envolve naturalmente depois aqui várias questões mais concretas dentro de cada uma delas. Todas as escolas se deparam com as chamadas atividades de alto risco, sejam as saídas com pernoita, sejam as saídas sem pernoita, sejam as viagens de finalistas, que agora estão a acontecer um pouco por todo o país. Portanto, são atividades que colocam outros desafios, não é? E, portanto, se é preciso antecipar riscos para o dia a dia, não é? De funcionamento diário de uma escola, há atividades em concreto que podem ser perfeitamente pontuais, mas que podemos antecipar outros riscos e é preciso antecipá-los e é preciso identificar estratégias possíveis para mitigar essas mesmas atividades que são de maior risco. É fundamental que cada escola tenha também uma política de sinalização e de gestão de situações de violência, não é? Como é que essa política depois se constrói de uma forma muito concreta e muito operacional. E tenha também um plano estratégico de comunicação e colaboração. Portanto, comunicação para dentro, comunicação para fora, colaboração com as entidades civis, canónicas, portanto, pensando aqui na escola, naturalmente, como fazendo parte de todo um contexto mais sistémico. E depois termina, de facto, com os chamados anexos operacionais, portanto, na prática, exemplos concretos que ajudam a escola a pensar como é que pode ser o nosso código de conduta, por exemplo, ou como é que pode ser a nossa política de sinalização ou o nosso plano estratégico. Portanto, é um bocadinho este o enquadramento do guia. Portanto, não é numa perspectiva de dar receitas, mas sim de dar assim algumas pistas para que as escolas possam segui-las. E tenham aqui no fundo este guia, que é um guia orientador. E pronto, era isto que eu queria aqui partilhar convosco e muito obrigada a todos. Pois bem, apresentado agora que está o guia, é hora de o enviarmos às escolas e é isso que acontecerá de seguida. Não garanto que seja de seguida, mas que acontecerá prontamente. Para que depois se cumpra o outro momento, que é as escolas dele se apropriarem e poderem dele fazer aquilo que melhor possa acontecer nos seus contextos educativos. Aqueles que já têm recursos, procedimentos nesse sentido, pois poder revê-los à luz de qualquer melhoria que este documento possa trazer. Aqueles que vão rever os seus e neles descubram algum aspecto que pudesse melhorar este, pois não deixem de o fazer também, remetendo-nos essa sugestão ou observação para a PEC, porque este é um documento que, não obstante estar formalizado desta forma, é um documento que tem a vantagem de ser redigido por gente de mente aberta, o que faz logo do documento também um documento em si aberto. E isso é que é importante, é que ele agora também vá cumprir a sua missão. O Guerra Junqueiro, na velhice do Padre Eterno, começa com as primeiras linhas a dizer assim: escrevo por uma pura fatalidade, com a mesma fatalidade com que a macieira dá maçãs e a pereira dá peras. Um livro por mim escrito é como um filho atirado à roda. Que seja feliz, é o que lhe desejo, mas se não for, não verterei por ele lágrima alguma. Isto diz o Guerra Junqueiro da velhice do Padre Eterno, mas não o consigo eu dizer, nem não conseguimos nós dizer deste guia que aqui agora fica pronto para disponível para todos. É para ser usado e é para ser praticado. Foi para isso que ele foi feito e também para ser melhorado, como dizíamos. Por nós que aqui estamos, estávamos inscritos 115
de cerca de 50, ou melhor, 115 com 50 câmaras em aberto, mas de várias escolas católicas, e até porque algumas destas câmaras agregam, como já é tradicional, várias pessoas, o que é um número especialmente expressivo para as pessoas que se inscreveram. Agora, sabemos que só são mais duas ainda as escolas católicas, do que estas 115 pessoas que aqui se inscreveram, são 117 que hão de propagar isto na sua prática de todos os dias. Só assim é que podemos celebrar o facto de estarmos aqui todos juntos e que bom que assim foi e assim é. Não posso deixar de sinalizar também, ou não podemos deixar de sinalizar, como há bocadinho se fez sentir também pela voz, a presença do professor Fernando Moita, diretor do SNEC, com o António Cordeiro e o Pedro Quintas também aqui presentes, mas sinalizar esta presença do professor Fernando Moita, agradecendo-lhe o sinal que isso também é para nós, escolas católicas. Olhem, e aquilo que eu diria agora era, pois, vamos trabalhar, não é verdade? Que é aquilo para o qual nos manda este guião, mas propunha-vos que terminássemos antes de irmos trabalhar com aquilo que nos inspira sempre a trabalhar, que é dirigirmos a voz ao Pai. Os discípulos, quando lhe perguntaram ao Senhor, e já agora, e rezar a gente, eu acho que eles deviam estar tão baralhados quando fizeram aquela pergunta, como é que devemos fazer para rezar? Eu acho que as perguntas deles eram mesmo, mas rezar ainda se pode, depois de tudo aquilo que tu dizes. Eh, quando Jesus lhes diz, pois, quando quiserem dizer alguma coisinha de jeito, digam Pai, Papá, era aquilo que eu vos propunha que viéssemos a dizer agora, em conjunto, depois de fazermos nossas a palavra que desde março, acho que foi março de 2023, o Santo Padre nos propôs com aquele convite em relação a todo este drama que temos em comum. E eu propunha-vos que fizéssemos então um pequeno momento de silêncio, nos puséssemos diante do Pai, lhe consagrássemos este trabalho, todos lhe consagrássemos este trabalho, e depois eu li aquela oração que resulta da oração da intenção do Papa para 2023, em março de 2023, da intenção do Papa Francisco, e, e na sequência disso rezávamos a tal oração que ele nos ensinou a rezar. Está bem? Pode ser? Então fazemos um momento de silêncio e colocamos diante do Pai. Pai, tu que és compassivo e misericordioso, acolhe no teu amor aqueles que sofrem as dores causadas pelo horror dos abusos cometidos por aqueles que deveriam ser, na nossa Igreja, pais, mães, pastores, irmãos e irmãs. Dá-nos um coração misericordioso face a esta nossa miséria humana. Um coração grande para ouvir aqueles que sofrem, braços abertos que nunca se cansem, nunca se cansem de abraçar. Um discernimento claro para responder à dor, azeite para curar as suas feridas. E que cuidemos dos que sofrem, sendo samaritanos, mas mantendo a estalagem aberta. Ajuda-nos a ajudar os nossos irmãos e as nossas irmãs que sofrem ou tenham sofrido qualquer abuso. E ajuda-nos a ser essa mão de cuidado e de proteção sempre, à imagem da tua, que é o teu coração. Amém.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pronto. Vamos na melhor companhia, hã? No melhor grupo. Olhem, renovadamente, em nome da APEC, em nome do Grupo Vita, julgo que posso dizê-lo seguramente também, porque somos fiéis intérpretes uns dos outros. Muito obrigado pela vossa presença, e um caminho em conjunto sempre disponível. Também convosco, doutora Ruta Agulhas, consigo, com a equipa, a quem tanto, tanto temos para agradecer. Muito. Um abraço a todos e muito obrigado a todos.